continuidade à programação. Nós vamos ouvir agora o próximo palestrante, o senhor. Por favor. Vamos ouvir o próximo palestrante. O senhor Anastácio Pinto Gonçalves Filho, que apresentará o tema Máquinas e Equipamentos. Farei aqui uma leitura também do currículo dele. O senhor Anastácio Pinto Gonçalves Filho é engenheiro mecânico, especializado em engenharia de segurança do trabalho, mestre em engenharia ambiental e doutor em engenharia industrial. Atua como auditor fiscal do trabalho e instrutor institucional do Ministério do Trabalho. Professor dos cursos de graduação em engenharia de produção e especialização em engenharia de segurança do trabalho, CEST, da Universidade Federal da Bahia. Então, boa tarde a todos e a todas. Vou começar agradecendo aí aos colegas Maurício Passos e a Lidiane e a Flávia, né, que estão organizando esse evento, por ter me convidado, né, para participar dessa palestra, né, sobre máquinas e equipamentos na construção civil. Eu me sinto assim lisonjeado que nós temos tantos colegas brilhantes aqui na superintendência, né? E eu venho aqui, como dizer assim, representá-los, né, perante vocês, né? Então, é uma honra muito grande e uma responsabilidade muito grande. Então, eu agradeço muito a eles por terem me convidado, como poderia ter sido qualquer outro colega, né, que trabalha muito nessa área da construção civil, tá? Eu, ao longo dos anos, né, eu fui coordenador da atividade de investigação de acidentes, mas o ano passado eu deixei e está em excelentes mãos, que é o meu grande amigo, o Pedro Valverde, tá? Então, ficou a responsabilidade muito grande ainda, né, porque estamos no final da tarde da sexta-feira, chuvosa, tá certo? E depois de palestras brilhantes aí, como do meu amigo Rubens, né, que veio lá do Paraná para abrilhantar aqui nosso evento, né, então ficou, para mim, esse fechamento, que é uma responsabilidade muito grande, tá? Então, eu vou falar sobre máquinas e equipamentos. Eu acrescentei, né, elevadores e andaimes, eu peço licença aí ao Maurício e à Lidiane, né, que elas são máquinas e equipamentos, mas eles pediram também para falar um pouco sobre andaimes e elevadores, tá? Então, eu acrescentei, porque o item da NR18, ela fica em capítulos, vamos dizer assim, diferentes, né? Ela chama elevadores, andaimes e também equipamentos de guindar, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos... Eu sempre falava, né? Eu comecei a dar aula lá na UFBA, né? E sempre que você começa, né, você vai pegando as piores situações, né? Novato e etc. Tá? Então, eu fiquei para dar aula a sexta-feira à noite, né, para o curso, sexta-feira à noite, certo? Para mecânica dos sólidos e mecânica dos fluidos. Para quem é da engenharia sabe que é muito complicado dar uma aula sexta-feira à noite para os alunos que já trabalham, vão para a aula à noite. Professor, vai ter aula hoje? Vai. Não, por que não vai ter? Não, está chovendo. Não, sexta-feira à noite, ótimo para aprender sobre mecânica dos fluidos. Tá? Então, mas finalmente mudei para segunda e quarta. Então, o Rubens falou muito bem, tá? A norma, depois da revisão, ela deu vamos dizer assim, uma cara de gestão, tá? E também fez uma articulação com as outras normas, tá? Fez com a NR1, né, com a NR12 e com outras normas do Ministério do Trabalho. Então, em relação a máquinas e equipamentos, ela fez essa articulação direta, né? Máquinas e equipamentos, né, devem atender o disposto na NR12. Pronto, acabou. Tem que atender o disposto na NR12. Não precisava dizer mais nada. Onde tem máquinas e equipamentos na obra, você tem que ir buscar lá na 12 o que é que tem que ser feito. Então, os engenheiros técnicos que vão trabalhar na construção têm que entender também da norma regulamentadora NR12. Porque nas obras, nos canteiros de obra, vai ter o quê? Máquinas e equipamentos. Então, foi uma articulação direta, né, com a NR12. Para não ter alguns conflitos, né? A NR18 pede isso e a 12 pede isso, de qual nós vamos cumprir. Tá? Então, ela fez a articulação direta, resumindo, direto, tem que atender a NR12. Então, eu vou chamar só um pouquinho, né? Não vou entrar na norma regulamentadora NR12,
porque ela é muito longa, complexa, seria mais um curso aqui, vamos dizer, de 40 horas para a gente fazer. Mas eu vou só fazer o que ela pede, tá? Fala o seguinte, olha, simples, a NR12 parece complexa, mas ela é simples. Ela é simples, a NR12. Ela diz o quê? Olha, os trabalhadores, os operadores, eles não podem acessar a zona de perigo das máquinas. Pronto, não pode acessar a zona de perigo da máquina. Por quê? Porque vai causar um acidente, uma mutilação, tá certo? Uma amputação. Onde tiver, tá certo? Zona de perigo de uma máquina. Qual é a zona de perigo? Aquela que pode causar dano ao operador e aquelas pessoas que estão em volta. Pronto. Só baixa isso para a NR12. Eu tenho que proteger a zona de perigo das máquinas. Porque, olha, é como o Rubens falou, qual é o perigo? O perigo é de você acessar aquela zona de perigo da máquina. É o acesso. Você tem que reduzir a probabilidade. A consequência, quais seria? Seria uma amputação. Como é que você reduz o risco? Jogando a probabilidade desse acesso lá para baixo. Porque o risco vai continuar, a consequência vai continuar a mesma. Qual? Amputação. Sempre vai continuar a mesma. Mas você tem que jogar essa probabilidade lá para baixo. Qual é? Colocar a proteção. É isso que o NR12 quer. Então, máquinas e equipamentos, se resume a isso. Eu poderia encerrar a palestra nesse momento, cumprir a norma regulamentadora NR12. Então, nós temos que ir lá para 12 saber o que ela pede. Em resumo, não pode acessar as zonas de perigo da máquina. Se o trabalhador tiver que acessar a zona de perigo da máquina, essa máquina não pode funcionar enquanto ele estiver lá. Esse é outro princípio. Tá? Então, se eu vou pegar um exemplo, né, que é bem clássico, de uma prensa, por exemplo, que não tem muito na 18, mas é um exemplo clássico. Se eu tenho que acessar a zona de prensagem da máquina para tirar um material ou qualquer situação, nesse momento que eu tenho que acessar devido ao processo produtivo, essa máquina não pode funcionar. Ela não pode operar. Então, esse é o princípio da NR12. Então, ela é simples. Então, você vai colocar mecanismos, tá certo? De que, se o trabalhador, por algum motivo, tem que acessar a zona de perigo da máquina, ela não pode funcionar sob hipótese alguma, porque acontece o acidente. Ele vai acontecer com certeza, tá? Então, teve um acidente, né, que um trabalhador, recentemente, naquelas sopradoras, que faz aqueles depósitos, a máquina não estava operando bem, ele foi limpar, quando ele foi limpar, ele achava que estava parada, quando ele colocou a mão, a máquina fechou e pegou a mão dele. Tá certo? Porque ela não podia operar enquanto ele estivesse ali. Tá? Então, olha, a zona de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistema de segurança, caracterizado por proteções fixas ou proteções móveis, e se for móveis, porque se for móvel, porque o trabalhador vai lá e abre. Para fazer o quê? Colocar a mão lá dentro para operar. Então, nesse momento, esse intertravamento é para impedir que, enquanto ele estiver ali, a máquina não opere. Então, se for uma proteção móvel, ela tem que estar intertravada. Para no momento que ele estiver aberta, por qualquer motivo, a máquina não opere. Tá bom? Se for fixa, né? Fixa é você colocar o parafuso ou soldar. Aí não precisa desse intertravamento. Não. Então, sempre resguardem a proteção, a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Esse é o objetivo, esse é o óculos. O óculos é o trabalhador, é a lente dessa NR12. Eu queria falar para você o seguinte, algumas pessoas, quando eu estou dando uma palestra, alguma apresentação, me perguntam por que eu boto vermelho e azul, né? Pô, por que você bota vermelho, azul e branco? Tá certo? Não é porque eu sou Bahia, não, é porque eu sou Fortaleza, tá? Então, vermelho, azul e branco, mesmo as cores do Bahia, só que na horizontal. Graças a Deus, parece que não vai cair, nos recuperamos aí, mas é só por causa disso, tá bom?
Está sofrendo muito. Então, olha, um exemplo clássico na construção civil, que nós encontramos tanto, é a questão da betoneira, tá? Quando eu fui preparar essa palestra, eu perguntei a alguns colegas, né, que trabalham muito com a construção civil, com o Maurício Passos, com a Lidiane, e a gente trouxe alguns exemplos do que a gente tem encontrado. Tá? Então, olha, as betoneiras, né, para ela operar, tem uma cremadeira aqui e tem um peão aqui para ir girando. Né? Nesse momento, o trabalhador pode encostar o dedo aqui e esmagar o dedo dele. E o que é que diz a 12? Os trabalhadores não podem acessar a zona de perigo das máquinas. Se não pode acessar a zona de perigo da máquina enquanto estiver operando, o que é que eu vou fazer? Coloca uma proteção, foi o que ele fez aqui. Tá bom? Vou estar faltando uma foto. Ah, tá aqui, tá? Tá vendo aqui? É isso que tem sido encontrado, segundo os colegas, tá? Tá aqui o motor, aqui tem um peão, o cara vai, bota a mão aqui. Ah, mas o trabalhador não vai colocar a mão aí, não. Vai. Ah, é porque ele é ruim? É não. Porque vai fazer algum motivo, alguma lógica que ele vai colocar a mão aí dentro. E a NR12 não aceita que as zonas de proteção das máquinas, as zonas de perigo de máquinas e equipamentos, dê possibilidade do trabalhador acessar lá, mesmo que ele queira. E também, pegando a lógica da NR1, do PGR, qual é a lógica do PGR? É você jogar o risco lá para baixo. Uma das formas de você jogar o risco lá para baixo é você reduzindo a probabilidade. Como é que você reduz a probabilidade? Colocando a proteção. Tá? Então, está dentro da lógica do PGR. Outra coisa, olha, ela chama atenção, eu vou sempre aqui a tentar focar nas questões dos procedimentos, dos projetos e etc., tá? Porque uma das grandes questões da NR18, dessa atividade da construção, dessa área da construção, tanto a civil como pesada, vamos falar assim, uma das grandes causas de acidentes, identificado pelos colegas, era o improviso. Ah, vamos fazer assim, desse jeito aqui, na hora, faz. Em relação à produção, era tudo certinho, né? A ferragem, não sei o quê, concreto, isso tinha todo o controle. Mas com relação à segurança, era muita improvisação. Então, os colegas identificavam essa questão do improviso na construção civil. Essa nova revisão, como o Rubens falou muito bem pela manhã, traz muita questão da gestão. Eu tenho que fazer a gestão com projetos, com previsão e etc. Tá? Então, ela traz muita questão da gestão. Certo? Ela focou muito nisso, embora ainda preservou muita parte técnica para, que já existiam, né? Já existia. Então, ela diz assim, olha, você tem que seguir lá, na NR18, olha, você tem que seguir lá a 12, então eu tenho que ir lá para 12. Quem for trabalhar em construção civil tem que entender a NR12, tá certo? Porque ela chama. Mas ela diz assim, olha, deve ser elaborado procedimentos de segurança para o trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas não contemplados pela 12. Porque tem equipamentos que não são contemplados pela 12. A 12 diz assim, olha, esse aí não precisa eu ir na minha linha, não. A NR12 fala isso. Tem equipamentos que você não precisa ir cumprir. Fique tranquilo com isso. Mas a 18, preocupada, diz assim, não, com relação a essas máquinas, você tem que fazer procedimentos. Tá? Então, eu vou trazer rapidamente quem são essas máquinas que a NR12 não se aplica. Tá? 12.14 não se aplica, né? Então, a 18 diz, olha, a 12 diz que não aplica, mas eu quero que você faça procedimentos para essas ferramentas e máquinas, tá? Máquinas e equipamentos movidos ou impulsionados por força humana. Carrinho, não precisa. As máquinas e equipamentos expostos a museus, não é o caso. Máquinas e equipamentos classificados como eletrodomésticos. Isso aí também eu só tenho lá na cozinha da 18, né? Não precisa cumprir a 12.
Os equipamentos estáticos, né? Por exemplo, um vaso. Agora, ó, tem muito lá na ferramentas portáteis e ferramentas transportáveis, né? Essa aqui precisa ter procedimento para elas lá na NR18, segundo a NR18, né? E equipamento certificado pelo Inmetro. Então, isso aqui vocês podem encontrar lá nos canteiros de obras, né? Essas ferramentas portáteis e ferramentas transportáveis e os equipamentos certificados pelo Inmetro. Então, atenção a isso, né? Ah, não precisa cumprir NR12 não, beleza. Mas a 18 pede procedimento. Olha, eu trouxe isso aqui, nela eles pedem outros itens aqui. Vou ter uns pontinhos aqui, porque a ideia é focar na questão da gestão, né? Então, a ideia é que nós temos ainda encontrado menos, tá? Do que no início, quando eu comecei a fiscalizar a construção civil, em termos de obra, 23 anos atrás. Mas ainda, eu conversando com colegas, ainda encontram serra circular de bancada dessa forma, tá? Então, a ideia é que ele seja projetado por profissional legalmente habilitado, tão falado hoje aqui pelo Rubens e por outros colegas, tá? Então, a norma valorizou muito a questão do projeto, tá? Que tudo seja projetado, previsto e etc. Eu fui fazer uma investigação de acidente ali perto do Itaigara, tá? Então, como foi esse acidente? Não tinha sido projetado, questão da improvisação, não tinha sido projetado áreas de vivência, não tinha espaço. E também depósito para colocar cimento e etc. Não chegou, tá? Aí, um certo dia, olha como são os acidentes, né? 4h30 da tarde, 5 horas, chegou um carregamento de cimento. 4.000 sacas de cimento, né? 4.000 toneladas, se não me engano. Aí, onde é que eu vou colocar isso? Onde é que vai colocar isso? Onde é que vai? Chegou o carregamento, não pode ficar no meio da rua não, que vai roubar, vai chover, onde é que vai colocar isso? Onde é que vai? Coloca ali no escritório. Tá certo? O escritório estava sendo desocupado porque já estava criando espaço em outros andares. Colocou em cima desse escritório. Tá certo? Que ela perto, como o Pedro aqui mostrou, de uma bancada, de um barranco, de um talude. Quando colocou, né, no outro dia, o trabalhador trabalhando lá perto, desmoronou e matou o trabalhador. Tá certo? Então, uma das causas foi essa questão do improviso, né, de jogar todo um peso ali que não estava previsto, né, fazendo com que, né, houvesse o desmoronamento do talude lá. É sempre assim, porque improvisação. Outra questão também que eu achei marcou muito, foi fazer uma investigação de acidente de Feira de Santana, soterramento. Obra de saneamento, ali em Feira de Santana, contratado pela prefeitura. Eles estavam usando aquela tubulação de concreto, tá certo? Onde a ligação é ponta e bolsa, sabe? Como é ponta e bolsa, aí você tem que fazer a vedação por dentro. Aí o trabalhador entrou, estava fazendo a vedação dentro, nesse exato momento, é incrível, no acidente, desmoronou. O colega que estava lá de fora escapou, saiu feito louco para fora, chamou o cara da escavadeira, vem que soterrou. O cara da escavadeira achou que era brincadeira, não, cadê o cara? Não, ele está lá soterrado. Aí ele foi com a escavadeira, quando estava tirando o material, atingiu uma tubulação da embasa, alagou tudo. O bombeiro chegou, teve que chamar a embasa demorou para caramba, não sei o quê, para liga, para colar, chegou, o cara estava morto lá dentro, tá certo? Que ele realmente morreu afogado, porque ainda tinha ar dentro da tubulação. E, quer dizer, improvisação, né? Não fizeram todo o projeto, o planejamento de desligar aquela tubulação que passa perto, tá certo? O escoramento. Aí eu fiz a notificação, pediu para me entregar lá na superintendência. Quando eu chego lá, era um ex-aluno meu. Aí eu fiquei triste, rapaz, como é que você fala um negócio desse? Rapaz, é porque paga mal, não sei o que, não coisa, né? Então você não aprendeu nada, quem discutiu em sala de aula, tudo.
fiquei triste por conta disso, né? Não, além da morte, né, trágica, traumática, que você nunca mais esquece. Olha, outra questão também, encontrada pelos colegas, né, que fiscalizam a construção civil, na operação com máquinas autopropelidas, devem ser observadas as seguintes medidas: possui retrovisor, alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio. Tá, então, eu tenho encontrado muito a não observância desse item aí, tá? Em relação a máquinas e equipamentos. Outra questão, é a questão do conforto do trabalhador, né? Dependendo aí do porte da máquina, tem que possuir cabine climatizada, oferecer proteção contra queda e proteção de objetos com incidência de raios solares e intempéries, tá? Então, uma parte bem técnica, mas como a gente tem observado que isso não está sendo atendido, né? Tem sido uma coisa assim, usual, infelizmente, eu trouxe aqui para vocês, para trazer o conhecimento de vocês, o que é que a gente tem encontrado em algumas obras. Não são todas, né? Mas a gente tem encontrado ainda. Continua aqui, né? Deve possuir posto de trabalho protegido contra a queda, novamente limitando ao porte da máquina. Agora vamos passar para equipamentos de guindar, tá? Está lá no 10.155. Então, o mais comum que a gente vê nas nossas obras de construção civil, né, na cidade, aí é a grua, né? É o mais comum que a gente vê, o mais usual, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas onde tem uma obra de construção civil, você vê logo a grua zona lá. Tá? Comum. A gente vê muito também aí no exterior, que qualquer obra tem uma grua, porque ela é ótima, né? A grua, ela levanta, ela gira e ela transporta. É um transporte de guindar, fantástico. Então, todas elas, é difícil não ter, acho difícil não, quase impossível não ter uma obra que não tem uma grua, mas não só grua, tá? Pequeno poste, os guindastes enormes, os pórticos, os pontes rolantes e equipamentos similares. Então, tudo isso é abarcado pela NR18. Tá? Eles chamam tudo isso de equipamento guindar. Tá certo? E daqui para frente vamos ver o que é que eles pedem em relação a equipamentos de guindar. Novamente eu fiz uma investigação de acidente envolvendo grua, tá? Que morreram 2 trabalhadores. Não, as 2 investigações que eu fiz envolvendo grua morreram 4 trabalhadores, 2 em cada acidente, tá? Ele estava na desmontagem, a grua caiu, matou 2 trabalhadores. E outra foi o seguinte: o trabalhador, tá certo? Olha, as circunstâncias do acidente sempre são muito interessantes, tá? Então, vocês que estão na segurança, na gestão, sempre que tiver essas situações que podem o trabalhador se envolver num acidente, situações diferentes, ficar atentos. Por exemplo, era um dia em que ia haver uma greve dos motoristas de ônibus em Salvador. A obra liberou mais cedo. Né? A greve ia começar às 18, 17 horas, vamos liberar às 16 horas. O cara da grua começou a levantar, ele ia botar uma ferragem lá em cima. Ele pensou, nesse momento, que todo mundo já tinha ido embora, achando que já tinha sido liberado. E, do lado normal, onde ele levantaria essa carga, tinha um pessoal de projeto olhando, trabalhando, olhando lá o projeto, etc. Aí ele pensou, então eu vou puxar do lado da via mesmo, onde passam os trabalhadores, porque nesse horário, né, ele relatando, não tem ninguém, porque todo mundo já foi embora. Mas nesse momento, 2 trabalhadores atrasados, ninguém sabe por quê, iam andando em direção ao banheiro. Nesse momento que ele estava levantando, os 2 trabalhadores passaram e a ferragem matou os 2. Porque a cinta, tá certo, estava totalmente desgastada, tá certo? Rompeu a cinta e matou os 2 trabalhadores. Aí é porque não tem cinta, ainda está comprando, não pode utilizar a cinta para material com rugosidade, etc. E começa, tá? Uma coisa importantíssima, isso é o plano de carga, tá?
Aí traz novamente a questão do profissional legalmente habilitado, importantíssimo, gente, contemplado no PGR. Na minha opinião, não sei se o Rubens concorda, se tiver, só o PGR, para mim, já contemplava a NR18. Se fosse um mundo ideal. Se fosse um mundo ideal, tá certo, nas nossas vidas, PGR, quais são os perigos envolvidos na movimentação de carga com grua? Aí são, os perigos são queda de material, probabilidade, consequência. Aí você ia adotando as medidas de controle. E uma das medidas seria o plano de carga, é óbvio. Então, se você for aplicar o PGR, naturalmente, você vai ter que estar cumprindo todas as normas. Porque a norma praticamente que já diz o que você tem que fazer. Então, só você ir aplicando o PGR, fazendo a gestão dos riscos, você obrigatoriamente já está, necessariamente, já está cumprindo a NR18. Então, o plano de carga é fundamental, né? Porque vai dizer onde vai passar, etc., ou a carga, e tudo mais, tá? Dependendo do equipamento de guindar. Aí diz, olha, eu vou passar aqui direto. Tudo isso é sobre plano de carga, croquis, tipo de modelo. Então, uma das maneiras, uma das formas de fazer gestão dos equipamentos de guindar é pedir o plano de carga. Tem que ter o plano de carga e tem que ser cumprido o plano de carga. Porque uma das grandes questões, da secretária foi levantada aqui, o nosso amigo Arilson falou, no papel é fácil, mas é pedir o plano de carga e fazer com que se cumpra o plano de carga. Nós que estamos aqui envolvidos, né, até esse horário, ouvindo o que nós estamos falando aqui, pede o plano de carga, faz parte do PGR e que cumpra o plano de carga. Por que eu estou falando isso? Né? Porque alguns colegas identificam, tá certo, que tem um plano de carga, mas não é cumprido, não é seguido. Especificar todo dispositivo e acessórios auxiliares. Foi a questão desse acidente que eu citei para vocês, ali no Imbuí, esse acidente, naquela região ali na rota do Abacaxi, aquele conjunto de edifícios. Então, isso aqui, gente, tem que estar todo certinho, né? Todos os acessórios de movimentação de carga. Porque esse aqui é o que traz a identificação de acidentes. É coisa pra caramba sobre coisa, né? Outra coisa importante, sempre, deve ser elaborada análise de risco para a movimentação de carga, sendo que a movimentação rotineira pode estar descrita em procedimento operacional. Então, movimentação de carga tem que ter uma análise de risco, tá? É outro meio de você fazer a gestão. Além de estar no PGR, você também tem que fazer uma análise de risco. Se for rotineira, não precisa fazer uma análise de risco, né? Eu boto no procedimento. Se não for, tem que fazer uma análise de risco, só para aquela movimentação específica. Tá? Envolve também grandes máquinas, né? Eu estava numa parada de manutenção de uma unidade, lá na refinaria Landulfo Alves, na época eu trabalhava lá. Aí contratou um equipamento enorme, caríssimo, né, para levantar um vaso. E eu fui incumbido de fazer os olhares. Olha a responsabilidade, tá? Dispositivos e acessórios, não sei o quê. Nós faz os olhares aí para a gente içar esse equipamento. E uma máquina contratada só para isso. Aí vamos levantar. Quando foi levantando, o olhar fez isso, ó. Pum, fechou. Eita, diabo. Aí eu disse, rapaz, o que é que eu faço agora? A máquina na parada, pagando por hora, Petrobras, e eu calculei o olhar, e o olhar está cedendo, né? E, rapaz, e a parada de manutenção, correndo lá, né, com todo aquele planejamento em sequência, atrasando, né? Uma unidade daquela parada, eu estou lascado aqui. Aí eu olhei para o olhar, me lembrei do cálculo que eu fiz, aqui tem tanto de solda para lá, para de solda. Quanto é que pesa esse vaso? Pesa tantas toneladas. Então, vamos embora. Saí de perto,
corri, graças a Deus, estou aqui e nunca não aconteceu nada com a refinaria, tá? Mas tem que ter cuidado. Outra coisa importante, tá? Esses aqui tem que estar planejando também, tá? Tem que estar planejando, porque equipamento tem que dar móvel. Tá? Porque se você não tiver cuidado, isso aqui, ó, afunda. Tá certo? E cai. Eu fui investigar um acidente assim, tá, gente? O cara patolou, colocou a madeira, ele esqueceu a madeira normal, porque aqui tem. Porque eu estou falando isso, que se não tiver cuidado, o acidente vai acontecer um dia, tá? Então ele patolou aqui, mas não colocou a madeira. Ali onde mora o Macigo, né? Ali atrás do Hospital da Bahia. Aquários. Ali estava construindo. Ele patolou, tá certo? O asfalto não suportou, afundou e fez isso aqui, ó. Pô, bateu na cabeça de um trabalhador, morreu lá embaixo. Aí vamos olhar por quê? Aí não estudou o terreno não tinha madeira, estava faltando, ele teve que pedir lá na obra, várias coisinhas assim que a gente nota que teve improvisação. Ó, documentos que tem que ser pedido para quem contrata, tá? Ó, nós estamos contratando, o que é que eu devo fazer? Lógico, não é pedir o plano de carga, é o principal. Registro de todas as ações, manutenção, né? Tem que ser pedido. Do equipamento, vale para tudo que é de guindar. Capacitação, né? Nós temos identificado que alguns operadores não são, eu estou falando isso, né? Esses pontos que estou citando são algumas coisas que tem encontrado recorrentemente, né? Alguns operadores não são treinados, principalmente daquele comprovante do sinaleiro, é importantíssimo o sinaleiro. Ele que vai, o operador de guindar, vocês devem saber, ele de grua, ele é totalmente guiado pelo sinaleiro, né, que vai subindo, principalmente as grandes máquinas de guindar. Aí vem aqui, olha, toda a situação aqui envolve basicamente documentos, né? Voltando aqui para a NR18, ela focando na questão da gestão, da documentação, citando as normas e etc, tá? Aí fala, olha, projeto de fixação, projeto de passarela de acesso à torre da grua, tem que ter projeto. Então, a norma passou a focar muito isso, porque, objetivo, buscando evitar a improvisação, que tem muito na construção civil, tá? Eu sei que vocês trabalham, né, tem mudando e está lutando para isso, mas ainda tem, tá? Verificação, né, instruções de segurança, especificação, operacionalização do equipamento, laudo de aterramento, né, da torre. A gente tem encontrado que não tem esse laudo, né, foi falado aqui, o Rubens falou pela manhã, da questão do projeto elétrico. Outra coisa importante, a questão das condições de segurança, né, manutenção também, tá? Então, o equipamento pelo operador, com lista de verificação todos os dias, os dispositivos auxiliares de movimentação, foi a questão desse acidente que eu citei, onde quebrou a cinta só pode estar 10% com aquela desfiapada, corroída, tá? O fabricante fala. Vê também os cabos de aço, né, que são todos os acessórios. Então, tudo isso, não necessariamente, né, eu peço desculpa aí, o Arilson, não necessariamente precisa ser um engenheiro de segurança ou técnico de segurança, mas o próprio operador, os engenheiros, etc. Tá? Responsável por aquele equipamento. As plataformas de carga e descarga, né? Mediante lista de verificação. Então, tudo isso são documentação para fazer a gestão da segurança do equipamento. A questão do laudo estrutural, novamente, que profissional legalmente habilitado, está fazendo maior sucesso com essa norma, né, esse profissional. Ninguém sabe quem é, mas faz maior sucesso.
Né? Profissional legalmente habilitado. Quem é? Não sei. É ele. Quem é? Não sei. Mas é ele que tem que fazer tudo, viu? Deve estar ganhando dinheiro danado, né? Puxa merda. Acho que você, esse profissional legalmente habilitado. Sempre é sempre uma grande discussão. A gente vai fazer uma conversa com os colegas, numa palestra, profissional legalmente habilitado. Mas quem é esse cara? Eu não sei. Mas eu preciso saber como é que eu vou cobrar. Não sei. Te vira aí, é um profissional legalmente habilitado. Mas o grande colega do CREA aqui já esclareceu bem. Foi ótimo para saber quem é esse cara. Mas é ele, viu? Procure ele. Então, ele tem que fazer esse cálculo estrutural. Não possuir fabricante. Então, em algumas situações, a norma diz que você tem que fazer o cálculo estrutural. E esses cálculos são esses aqui, A e B, ó. Não dispuser identificação do fabricante, eu não sei quem foi que fez isso não, não sabe não, ó, tem que fazer o cálculo, para garantir que ele está bem. Tá? E a periodicidade é estabelecida pelo fabricante, ou no máximo 20 anos. Porque eu não sei quem foi que fabricou isso, não sei não, rapaz. Onde é que estava? Estava lá, não coisa. Então tem que fazer o cálculo estrutural. Vai ser caro. Não, chama um profissional legalmente habilitado. É o MacGyver. MacGyver da NR18. Olha, eu fui fazer uma investigação de acidente, novamente, que era isso aí, não foi obra não, foi manutenção, né, de fachada. Aí era o nosso querido andaime suspenso. Subindo. Olha, uma coisa horrível, né? Era o cara e o sobrinho. O sobrinho foi lá fazer outra coisa, o sobrinho. Foi lá olhar como é que se faz uma pintura. Um menino novo, 19, 20 anos. Aí faltou um cara que foi pegar no Bradesco, não sei o que aconteceu. Ele, vem cá me ajudar. O cara que chamou o sobrinho. O sobrinho estava lá na obra para fazer outra coisa. Vem cá me ajudar para a gente subir só. Aí começou a subir com um andame suspenso. Dado momento o bicho balançou lá e eles ficaram com medo. Aí mexeu lá, plaque, saiu descendo, lá do 20º andar. O sobrinho se aperreou, pulou, bateu com a cabeça numa quina, e ele também com a queda morreu. Morreram os dois, tá? Lá ali na Avenida 7, no Corredor da Vitória. Cremareira. Então, foi Cremareira, desculpe. Realmente o quê? Manutenção, quebrou o eixo, né, o redutor quebrou, prac. A gente viu que foi falta de manutenção. A gente abriu lá e viu. Mas obrigado, fez Cremareira. Tá? Isso. Repetir isso aqui. Isso aqui também, lógico, é considerado equipamento que dá. Análise de risco. Porque, olha, como é... Ixi, Maria, 10 minutos. Olha, vou adiantar aqui, olha. Como é? Um equipamento não sei o quê, não precisa fazer nada não, vamos lá operar. Pronto, aí, caiu uma carga na cabeça do cara. Tem que ter análise de risco e procedimento operacional. Nós temos encontrado também que para esse equipamento aí, o operador não é treinado, tá? Mas equipamento de guindar tem que ser treinado. E ele é um equipamento de guindar. Tá? Vamos aqui, 10 minutinhos, viu, gente? O mais importante, deixou só 10 minutos. Nós temos encontrado hoje elevador de Cremareira, tá? Porque o acabo único. Não está proibido, só algumas condições, mas realmente hoje está sendo usado de Cremareira, tá? Realmente, naquela época, teve que fazer raio-x do eixo, penetrante do acabo. Até que houve aquele acidente grande, em 2011, né, que morreram 9 trabalhadoras. Não sei se vocês se lembram, tá? Então, novamente aparece o nosso querido aqui. Tá certo? Por que ele é importante? Porque ele vai ser responsável. Instalação, montagem, manutenção, seja do equipamento em seu conjunto, ou parte dele, deve estar de respectivo conceito de classe, está sob a responsabilidade do profissional legalmente habilitado. Você não quer ser não profissional legalmente habilitado, gente? Um mercado enorme, viu? Deixa só para mim, falta 10 minutos. Os equipamentos de transporte vertical de materiais, pessoas devem ser dimensionados por
Profissional legalmente habilitado. Atender as normas técnicas vigentes, né? As técnicas vigentes pode ser a SNBR, na falta delas, as normas internacionais, vamos dizer assim, exatamente. Importantíssimo, tá? Por quê, gente? Porque se isso aqui despencar, tiver algum problema, isso aqui cair, morre todo mundo lá dentro. 9, 10 trabalhadores. Eu não subo aqui não, eu tenho medo danado de altura, tá? Eu fui com os colegas fazer uma inspeção nesse equipamento aqui, pulava, não, para que eu quero sair daqui. As duas, acaba medroso, vem aqui ajudar a gente, sai, eu disse, não, eu tenho medo. Você queria ser visto como era o elevador, ele dá um... Eu disse, não, eu vou sair daqui, para, por favor, e as duas ficaram lá dentro, tá? Profissional legalmente habilitado. Os serviços de instalação, montagem, operação, deve ser executado com anuência formal da empresa. Então, tudo isso você tem que cobrar. A primeira coisa que uma obra tem que contratar é quem? Se for contratar uma grua, tem que contratar quem? Se for contratar um elevador de que madeira? Pronto. Toda empresa usuária é possuída, olha, importantíssimo, manutenção, é lógico, é como se fosse o elevador da nossa casa. Se despencar de uma altura, morreu todo mundo. Por quê? Porque aqui, gente, é como o Rubens falou, é catastrófico. Tá certo? A consequência é catastrófica, então eu não posso facilitar. Eu tenho que jogar a probabilidade lá para baixo. Como é que eu jogo a probabilidade lá para baixo para dar segurança aos trabalhadores? Com essa manutenção. Tá certo? Manutenção preventiva. Termo de entrega, para estar tudo certinho, vocês têm que pedir o termo de entrega. Olha ele aqui novamente. Tem que pedir. Por quê? Porque eu tenho que jogar a probabilidade lá para baixo. Sempre. Se o termo de entrega vai ter tudo, como ele entregou, como não entregou, se está faltando alguma peça e etc. Faltam 10 minutos. Dê mais 10. Laudo, freio de emergência, gente, pelo amor de Deus. Tá certo? Deixa eu ver se ele aparece aqui. Aparece. Olha, laudo de teste de freio de emergência a ser realizado no máximo a cada 90 dias. Tem que fazer, porque se aquilo despencar, ele vai com tudo. Pô! Não tem jeito, e vai morrer todo mundo. Então, se falhar, tem que ter o freio de emergência. Então, tem que fazer os testes. Vocês têm que pedir o teste. Não tem como. Isso aí é fazer gestão. Tá? E agora ficou mais fácil, eu acho. Sabe por quê? Porque nós vamos pedir a quem isso tudo? Então está facílimo fazer NR18. Toda empresa usuária, aí tem, olha, seguintes documentos disponíveis no canteiro de obra. Não tem que ter um canteiro de obra para se o fiscal chegar, me mostra aqui, tá? Registro, porque ele tem que olhar diariamente. Antes do início do serviço, todo dia ir lá, porque normalmente é pressão, tem que subir, não sei o quê, mas não, calma. O operador tem que ser um cara bem tranquilo. Vou olhar aqui. Agora vem. Porque geralmente as pessoas estão pensando, vamos rapaz, vamos embora. É desse jeito, né? Porque eu já fiz isso, tá? Por incrível que pareça, é uma mudança que eu tive, sabe, gente? Eu era da manutenção lá na refinaria. Quando tinha pressão muito grande para me entregar os equipamentos, eu tinha uma briga enorme com a segurança. Quando eu chegava, foi que houve aqui, porque esse negócio está parado, a segurança parou, mas por quê? Está faltando isso. Pessoal bobo, rapaz. Continua. Agora imagine o quanto eu mudei na minha vida agora, não foi? Teve um dia que eu disse assim, não, agora eu vou ser segurança. Aí fui fazer o curso lá da UFBA em 1998, faz tempo pra caramba, né? 25 anos, ano que vem. Nem vou dizer a colega aqui para descobrir a idade aqui. Não a minha, não quero... Então, operador, tudo tem que fazer, recomendação do manual do fabricante, às vezes não cumpre, tem que olhar o manual do fabricante, então tem que fazer até o dia, porque não aconteceu nada, beleza, mas se aconteceu, cadê o manual? Você não fez. Não fez. Então, uma das causas do acidente foi essa. Laudo de ensaio dos eixos, tem que fazer.
Porque, gente, esse eixo tem fadiga, tá? Vai, vem, gira para um lado, gira para o outro, gira para o lado, gira para o outro, cargas dinâmicas. Movimentos alternados com cargas dinâmicas é fadiga, tá certo? E fadiga você só descobre com ensaio não destrutivo. Não tem jeito. Dificilmente você vai descobrir. E outra coisa, fadiga, ela tem um problema. Ela não manda aviso para vocês. Olha, eu vou quebrar amanhã, não. Com todo mundo dentro e vai abaixo. Então, fadiga é fundamental você fazer inspeção no eixo, porque vai dar fadiga. Vai dar fadiga um dia. E você não sabe quando. O diabo é isso. Se eu soubesse, amanhã vai dar fadiga. Para aí, tira todo mundo que eu vou fazer. Não. Vai dar fadiga, não tem jeito. Pode ser daqui 1 ano, 10 anos, não sei o quê, mas vai dar. Tá certo? E ele vai quebrar sem te avisar. O bicho é sacana. Tem que fazer os registros que o auditor tem que saber. E laudo de aterramento elaborado por ele. Outra coisa, situação importantíssima que nós temos encontrado e tem sido ultimamente motivo de quê? De interdição, tá? Os colegas têm interditado por essa situação. Essa cancela tem que ter. Qual é a cancela? Aquela que impede de você ter acesso à torre quando a cabine do elevador não está lá, naquele nível. Como é que acontece em nossos edifícios, nossos prédios, que moram em apartamento? Quando o elevador não está lá, a porta está como? Fechada. Você tenta abrir e não consegue. Mesma coisa tem que ser aí, só que aí é uma obra de construção civil provisória que você coloca uma cancela. Só que essa cancela não pode abrir, tá certo? Enquanto a cabine não estiver no mesmo nível. Porque não tem lógica, gente. Qual é a lógica? Abriu, eu vou lá andando, plá, caiu. Isso acontece? Acontece. O cara faz assim, olha, cadê? Plá, na cabeça dele. Isso já aconteceu já. É incrível. É incrível no canteiro de obra. Então, tem que ter essa cancela. E olha onde é que está a cabine. O cara vai andando aqui, a cabine vem e bate na cabeça dele. É incrível, mas acontece. Novamente aqui, olha, não está e a porta aberta. As colegas têm interditado essa situação, tá? Ela faz o teste, abre, sobe a cabine, consegue estar. Então, olha, a barreira cancela. Então, vocês, quando receber, vocês mesmo façam esse teste. Abra a cancela aí, opera o elevador, operou ou está errado? Tá? Abriu, sobe aí o elevador, operador. Está errado porque está aberto e o elevador sai. Não pode. Porque está aqui, ó, deve ser adotado dispositivo de intertravamento. Isso aí veio lá da 12. Como? Se abriu, é uma proteção, a cancela se comporta como uma proteção móvel. Se abriu, o equipamento não pode operar. Então tem que ter intertravamento. A mesma lógica da 12. Eu não posso ter acesso à zona de perigo. Se eu abro a proteção, a máquina não pode operar. A mesma coisa aqui. É por isso que ele fala em intertravamento aqui, tá? A burla aqui é não ter... normalmente pode ser com essa chave. Ele burlar com essa chave aqui. Tem se usado esse conjunto aqui que a gente tem aceitado, tá? Para não interditar, né? Que é o travamento com a chave de segurança. Então, a gente tem aceitado por quê? Porque nós entendemos que, nessa situação, embora não atenda totalmente a NR18, nós não temos interditado porque diminui muito a probabilidade. A probabilidade cai muito, então o risco cai, e aí a gente não tem entendido, tá certo? Nosso entendimento é que isso não se torna um risco grave e iminente. Outra questão, gente, olha aqui, ao redor, tem que ter uma proteção de 2 metros, né? 2 metros. A gente não tem encontrado, ou tem encontrado com menos de 1,80 m. Não pode transportar conjuntamente, a gente tem encontrado também, comum, transportando material com pessoas, e sem a proteção. Tem que ter, você bota o material, uma proteção, tá certo? Para proteger o operador, porque se cair ou essa carga se mover, não atingiu o operador. Então, ó, pode transportar
desde que isolados da carga por uma barreira física. Nós não temos encontrado isso. O que nós temos encontrado, ou quer dizer, na maioria das vezes, e nós temos interditado a situação. Transporta com material, mas não tem a barreira física para proteger o operador. Vamos ver lá, ó, algumas questões aqui, tá? Só para encerrar, já... tá? Então, só para encerrar aqui, a sexta-feira, uma sexta-feira chuvosa, até que essa hora, falando de elevador, de morte, vocês não merecem. Então, eu vou encerrar. O elevador de materiais, no mínimo, dos seguintes itens. Tem que ter, no mínimo, os seguintes itens. Eu peço que vocês acompanhem, que as colegas me pediram muito. Você fale isso lá, senão você não volta para casa, tá? Qual é? Intertravamento com o sistema elétrico, através de dispositivo de intertravamento. Falou em proteção móvel, fala em intertravamento. Intertravamento é casado, proteção móvel é casado com intertravamento. Os dois são casados, inseparáveis. Então, se você comprar uma proteção móvel e ela não vier com o marido dela, que é o intertravamento, está errado. Tem que vir. Proteção móvel, intertravamento. Proteção móvel, cadê o intertravamento? Com dupla na ruptura positiva. E outra coisa, além de existir esse casamento entre a proteção móvel e o intertravamento, ainda existe alguém para ficar fiscalizando os dois, para ver se o casamento está dando certo. E quem fica pastorando esse casamento? Interface de segurança. Então, olha, 3 coisas que vocês têm que ver. Proteção móvel, cadê o intertravamento, marido? Tem que ter. Quem está pastorando o casamento? A interface de segurança. Se não tiver isso, não está funcionando, não está atendendo a NR18. Nesse ponto, nem a NR12. Proteção móvel, intertravamento. Proteção móvel e intertravamento vem o quê? Interface de segurança. Sempre, 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 sempre. Não pode dispensar. A E12 não dispensa. Tá? Então, olha, onde é que tem que ter isso nos elevadores? Porta de acesso à cabine. Então, porta de acesso à cabine tem que ter proteção móvel, intertravamento e interface de segurança. 2. Rampa de acesso da cabine, né? No elevador queimadeira, você baixa a rampa. Ali tem que ter, como ela é móvel. Então, tem que ter o intertravamento e a interface de segurança. E 3, a porta da cancela, e a cancela também tem que ter, tá? O intertravamento, o interface de segurança. Então, você tem que ter na porta da cabine, na rampa da cabine e na cancela. Nesses 3 locais, você tem que ter proteção móvel, que é a cancela, a rampa, que é uma proteção móvel, que ela se móvel, a porta da cabine, para entrar, ela tem que ter o intertravamento, que são as chaves, e tem que ter a interface de segurança. Não esqueçam disso nunca, isso está faltando. Tá, olha, eu fiz aqui um esquema rapidinho, tá? Tá aqui, olha, o intertravamento, que são as chaves de segurança. Essa chave de segurança tem que estar monitorada. O monitoramento é isso aqui, ó. Isso aqui, lógico, tá casada, instalada lá na proteção móvel, que eu não coloquei aqui. Ela fica presa, casada, fixa com a proteção móvel. Ela é o entravamento, é uma chave. Monitorada por interface de segurança, ó, vendo se está dando tudo certo entre os dois. Quando acontece ela abrir, isso aqui que vai atuar no contator, que vai parar o motor, ou qualquer outro que vai parar o perigo. Tá? Então, vocês têm que ver um eletricista que faça essa ligação, tá? Que entenda disso. Olha, cancela, na cancela vai ter a chave, essa chave vai ter que estar ligada a um relé de segurança, o relé de segurança vai ter que parar o motor lá para o elevador não funcionar. Então, você vai cobrar disso do cara do eletricista lá. Tem que ter esse freio de emergência. Tá?
Olha, aqui tem duas chaves, tá? Uma é para que ele não se movimente, o elevador não se movimente depois que chegar ao nível mínimo, para ele não ir mais para baixo, não quebrar lá embaixo. A outra é para que ele não se movimente e passe do último andar lá, tá? Tem que ter esse pino, tá? Tá aqui a cabine, porque isso aqui é a torre, tá? Isso aqui é a cabine, e tem esse pino aqui segurando a cabine, tá certo? Na torre. Aqui é o peão, a cremareira. Então, você está vendo as costas da cabine, as costas da cabine, tá? Então, isso aqui para a cabine não trombar. É lógico, nem precisava isso aqui, precisava a norma pedir isso. Porque se não tivesse pinas, plaf, cai. Mas ela pediu. É lógico, né? Se a cabine não é para cair da torre, não é para fazer assim, precisava a norma pedir? Mas pede. Olha, esses amortecedores aqui, olha, justamente se ela cair em queda livre, bater aqui e amortecer. A norma pede, tá? Mas às vezes a gente não encontramos isso aqui, às vezes a gente não encontra. Isso aqui tem que ter, às vezes a gente tem que encontrar isso aqui solto, tem que estar fixo, tá? Tem que ter um botão de subida e descida, não pode ser joystick. As colegas não estão aceitando joystick. Ele fala assim, tem que ser botão. E tem que ter essa chave aqui, para quando o operador for embora para casa, ou sair, merendar, ou ir ao banheiro, ele para tirar, botar no bolso e sair, para que um cara lá chegar, eu estou apressado, não vou esperar por ele não. Sobe sem o operador. Tá certo? Isso aqui é o freio de emergência, tá? Em que possa gerar queda livre. Então, ele aciona. Tem todo o mecanismo aqui dentro. Quando atinge uma determinada velocidade, ele abre, tá certo? E impede o elevador de se movimentar, aquela coroa. Eu nem sei o que é isso aqui, mas isso aqui é o seguinte. É para impedir que quando se movimente, ultrapassar a carga permitida. Isso aqui, olha, fica mais ou menos no teto do elevador. Isso aqui é o teto. Nessa foto aqui é minha, eu tirei de cima do teto, tá? Tem um alçapão, você sobe, vem para o teto. Esse alçapão aqui também tem que ter uma chave lá de segurança. Tenho que ir agora, senão... Pronto. Não tem jeito. Andaime, tá? O que é que nós temos encontrado? Novamente aqui o nosso querido, legalmente habilitado, tem que ser projetado por ele. O cara tem que ter escrito no respectivo conselho de classe, importantíssimo agora o conselho de classe, agora o CREA. Tá? Aí os andaimes, os tipos de andaimes, manuais, né, tem que ter de montagem. O importantíssimo aqui, não sei se o Rubens falou, mas tem proteção contra a queda, né? Desculpa, aqui na periferia, aqui também e tal. O que é que a gente tem encontrado? Profissional legalmente habilitado, conforme a montagem, né? A montagem deve ser igual por ele. A montagem andando, quando a utilização de andame simplesmente apoiado com interligação de pisos de trabalho, independente de altura, deve ser projetado por profissional legalmente habilitado. Então, é vocês pedir para esses caras aí garantir que está tudo certinho, né? Olha, uma coisa importante, né, que nós temos encontrado muito, isso é frequente demais. Não está totalmente forrado, tá? Tem as madeiras, mas não está faltando, etc. Isso aqui também faz parte do PGR. Porque qual é o perigo aqui? É o perigo de queda. Consequência catastrófica, uma morte. Probabilidade. Probabilidade é se a madeira estiver dessa forma aqui, a probabilidade aumenta. O risco aumenta de queda. Então, nem precisava dizer que tem que ter forramento completo. O próprio PGR já diz, porque quando você for fazer avaliação de risco, a probabilidade vezes a consequência é catastrófica, o cara vai cair e morrer. Probabilidade, como é que eu faço para jogar lá para baixo? Botar a madeira toda completa aqui,
segurar, fixar, mas a norma diz que tem que ter, tá? E também foi uma coisa que chama muita atenção, tem que dizer lá que nós estamos encontrando o andame sem estar totalmente forrado. Trabalhador capacitado, profissional legalmente habilitado, sempre, né? Trabalhador capacitado, obedecendo as especificações. Então, a manutenção é importante. Outra coisa que tem sido encontrado, né, que os andames, apesar da altura ser maior do que 4, tem que ter esse estamento, tá? Uma amarração. As colegas também têm encontrado andames apoiados sem a amarração. A questão do andame suspenso, basicamente, é a fixação, importantíssima sempre para o profissional legalmente habilitado, aqui fundamental. Tá certo? Que ele tem essa sustentação. Aqui a sustentação também em platibanda, né? E beiral. Ele tem que calcular se isso aqui vai suportar. Então, a fixação é fundamental. Novamente, aqui temos sustentação, profissional legalmente habilitado. A placa de identificação tem que ter, né? Com identificação do fabricante, tem que ter. Deve estar aqui. Pronto, fim. Gente, muito obrigado. E obrigado aí por ficar até o final. Não me perguntem nada. Pergunta profissional legalmente habilitado. Obrigado por sua palestra, senhor Anastácio Pinto Gonçalves Filho. E, dando seguimento à programação, nós passaremos agora para a sessão de perguntas e debates, lá na mesa, com o palestrante e a nossa senhora Lidiane Barros. Ok? Por favor. Bom, pessoal, eu vou resolver aqui 80% da dúvida de vocês sobre profissional legalmente habilitado. Os outros 20% vocês procuram a gente no CREA. Não, ele mesmo é um profissional legalmente habilitado. Pois é. Artigo 1º da Lei 5.194 diz as principais atividades de engenharia. Artigo 1º da Lei 5.194. Lei 7.410 fala do exercício da atividade do engenheiro de segurança do trabalho e do técnico de segurança do trabalho. E a especificação das atividades de cada engenharia está na Resolução 218 de 1973 do CONFEA. Resolução 218 de 73. Lá você vai ter as atribuições de cada profissional. Então, a palestra que nós vimos aqui, do colega, ele tratou de equipamento, que são atividades eminentemente da atribuição do profissional engenheiro mecânico, né? Artigo 12 dessa resolução 218. Então, a atividade de manutenção e operação cabe também ao técnico de nível médio, não é? Mas um elevador, essencialmente, o mecanismo, a técnica de elevação é engenharia mecânica. Envolve equipamentos eletrônicos também, controle, que tem a participação do engenheiro da área de eletrônica. Não é? Então, a atividade de construção civil é uma atividade multidisciplinar, né? Envolve várias formações. Você disse que dá curso no curso de engenharia de produção. É uma área que está crescendo para trabalhar da gestão da produção, ver a questão de custo, de logística, de qualidade, né, da engenharia econômica. Então, é uma atividade que está crescendo. As empresas maiores têm se valido desses profissionais para dar mais eficiência na gestão, né? E a segurança do trabalho, que ela é indispensável, né, em qualquer obra de engenharia, tanto da parte da engenharia de segurança como do técnico de segurança do trabalho. Eu só gostaria de falar que houve a criação do Conselho dos Arquitetos, houve a criação agora do Conselho dos Técnicos Industriais e dos Técnicos Agrícolas, que se desvincularam do CREA. Isso é luta deles, que conquistaram leis para isso, né? Foi luta deles. Agora, isso gera várias estruturas do Estado,
vários conselhos que muitas vezes interferem na empresa da construção civil, que vai ter que ter registro no Conselho de Arquitetura, no Conselho de Engenharia, no Conselho dos Técnicos, né? Então, gera esses aspectos todos, né? Então, é só esses esclarecimentos para vocês, e qualquer coisa, eu pediria, inclusive, que um próximo evento nos convide para a gente falar uns 30 minutos sobre atribuições profissionais, mas que a gente viu aqui que há essa dúvida e a gente pode contribuir, estamos à disposição para fazer isso, tá certo? Obrigado. Tem perguntas? Tem uma aqui já. Pronto. Boa tarde, professor. Eu trabalho em uma área diferente. Não é construção, eu trabalho no estaleiro e construção portuárias. E a gente tem muitas máquinas e equipamentos que são muito antigos, né? E é uma das minhas brigas, botar o laudo da NR12, a gente fazer acontecer a NR12 nas nossas máquinas e equipamentos antigos, mesmo porque algumas máquinas e equipamentos novos, eles não têm condições de fazer algumas atividades nessa área, né? E aí eu vi o senhor falando sobre o ar-condicionado, uma cabine. É muito engraçado, que eu até falei com a diretoria. Eu falei, olha, bora partir para a parte de segurança, os piores riscos, depois a gente vai evoluindo para ergonomia, ar-condicionado, porque eu também considero isso importante. Mas em um caso de uma fiscalização, você pega um equipamento antigo, que a gente está focando na a parte móvel, a parte de risco, os isolamentos, a confecção das partes móveis, que nessa época não era preocupação. Mas como é que vocês, auditores fiscais do trabalho, iriam atuar para esses equipamentos antigos, de 50 anos, 60 anos? Simplesmente a gente vai desistir deles, colocar para o meio ambiente e resolver o problema para a compra de novos? É um prazo que existe para a gente se adequar? Como é que o Ministério do Trabalho, Emprego e Fiscalização vai tratar sobre esses assuntos dos equipamentos mais antigos? Obrigado pela pergunta. Desculpa, como é seu nome? Meu nome é Kélia. Kélia, com relação ao NR12, né, que trata de máquinas, segurança em máquinas e equipamentos, todas as máquinas têm que se adequar. Todas, tá certo? Acho que o prazo já passou, né? Ela é de 2010, teve uma revisão agora em 2019, mas com relação a essa questão da zona de perigo, né, não tem prazo, tá? Então, realmente, teria que adequar a NR12. As zonas de perigo a gente já entendeu, já fez toda a adequação, mas existem umas outras regras da NR12. Eu trabalho com grandes equipamentos de guindaste, ou, não sei se eu conseguir, equipamentos VIRTs, entendeu? Aí eu tenho, por exemplo, alguns equipamentos que fazem movimentação de carga. Equipamentos pequenos, que a gente chama de cranicar. Aí pede, eu preciso ter a célula de carga, eu preciso ter um anemômetro. E eu já fiz de tudo, já procurei em tudo que é lugar. Para a compra, ele não se adequa, ele quebra. Você está entendendo? Pelo tipo de terreno. Ele não se adequa de maneira nenhuma. Então, assim, a gente vai fazendo, óbvio, tudo. Retrovisor, o sinal sonoro de ré, as partes móveis, o eliminar as zonas de perigos, tudo. A grande questão aí, esse é um entendimento meu, tá? Se tem alguma condição que você não está conseguindo atender a norma, mas você tem que tentar fazer aquela análise de risco, né? Isso no meu entendimento. Fazer alguma ação, como está lá na NR1 em relação ao PGR, alguma ação para reduzir a probabilidade. Certo. Então, olha, para o quê? Para não caracterizar risco grave iminente, né? A gente fazendo aquilo, aplicando a NR3, reduzir para não caracterizar risco grave iminente e ter que parar a máquina. Isso chegando um auditor fiscal lá. Tá? Então, mas isso por que eu falo isso que é um entendimento meu? Porque tem colegas também que podem entender diferente. Mas se você encontra nessa situação que é difícil devido a concepção da máquina antiga, encontrar
uma proteção, um sistema de segurança para essa máquina, você tem que adotar mecanismos, tá certo? Algumas ações no seu PGR para reduzir ou a probabilidade ou a consequência, para tornar um risco aceitável. Então, você vai ter que fazer essa negociação. Seria as soluções alternativas. Então, a gente estuda um profissional legalmente habilitado. Isso. As soluções alternativas para que a gente minimize os riscos. Então, assim, cada máquina antiga ela tem um laudo próprio e que a gente vai fazendo a avaliação de item por item da NR12 até para se tomar, né, as ações do que é prioridade zero. Isso, mesmo porque, olha, a norma regulamentadora NR18, ela tem um item lá que fala na apreciação de risco, né? Ela é um pouquinho diferente da 1, que a 1 fala na análise de risco e lá ela fala em apreciação. Então, dependendo do que se um profissional legalmente habilitado fizer uma apreciação de risco, né, e identificar nessa apreciação que o risco que a análise de risco é aceitável, conviver com aquela situação, vocês podem apresentar a Auditoria Fiscal do Trabalho. Entendeu? Então, o primeiro ponto que eu sugeria para você é chamar um profissional, né, que entenda dessa situação e fazer uma apreciação de risco. Eu não me lembro agora qual é a NBR que trata disso, o número dela, não sei se é 13.000, mas tem lá na NR12, né? Não sei se o pessoal pode lembrar do número, mas eu não me lembro, mas a minha sugestão seria essa. Faz uma apreciação de risco e dizer quais são as ações que deverão ser feitas para que aquela máquina possa operar sem causar danos à integridade física e à saúde dos trabalhadores. Não, a gente então, tem que isso. fazer... O primeiro ponto, eu acho, é fazer a apreciação de risco. A gente fez isso, só queria Fez? saber se o caminho que eu estava tomando era o caminho correto. É correto. Porque a NR12, ela aceita isso. Tá certo? O sistema de segurança deve ser feito de acordo com a apreciação de risco, né? Então, tem isso na NR12. Então, se pode fazer a apreciação de risco e ver, por exemplo, ele vai ver quantas pessoas chegam naquela zona de risco por dia, por semana. Tudo tendo essa visão, né, da probabilidade e consequência, né? Fazer mecanismo para que o trabalhador não se aproxime daquela máquina enquanto estiver operando, fazer ações nesse sentido, para que o risco seja aceitável. Então, você tem que apresentar essa apreciação de riscos e assim, dessa apreciação de risco surgiram essas ações. Tá? Com cronograma de ações. Com cronograma de ações, tá? Certo. E evidências também de tudo que estava planejado. Não, isso aí tudo documentado. Como foi que ele fez a apreciação de risco, qual foi a norma que ele utilizou, quais foram os critérios, a metodologia que ele utilizou. Tá certo? Então, tem que chamar realmente uma empresa especializada para fazer a apreciação de risco. Que vai dizer metodologia, como o Rubens falou, qual é a metodologia, quais foram os critérios de aceitação dos riscos, quais foram as medidas, as ações, o cronograma e etc. Então, deixar tudo documentado realmente. Tem empresas que fazem isso e apresentam realmente um book grande dizendo tudo isso que eu te falei. Tá certo. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Ali, por favor, Cazé. Boa tarde. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, é uma dúvida, né? Se a superintendência ela faz alguma fiscalização junto às locadoras de equipamentos, né? Porque hoje a gente tem uma grande dificuldade de encontrar locadoras que forneçam, né, os equipamentos que atendam às necessidades que são cobradas pela superintendência. E geralmente quem é fiscalizado é sempre o consumidor final, né? No caso, como trabalho em construtora, as empresas, né? Então, teria que fazer um trabalho de orientação e fiscalização juntamente às locadoras para que elas comecem a atender e abrir o olho para essas necessidades. Queria saber se a superintendência já está agindo nesse sentido. Então, a pergunta, né? Como é seu nome? Fazer igual a Anastácio, perguntar o nome. Né? Marconi. Pronto, Marconi. Em que pese, você falou, né, que é o consumidor final,
que pese, como tudo que foi falado aqui, o Rubens, Anastácio, o consumidor final, no caso, os contratantes, eles têm responsabilidade solidária, né, na manutenção daquele local de forma segura, né? A gente sabe, sim, que é uma realidade essa prestação desse serviço, né, que é um serviço especializado e que deve ser feito da forma mais adequada possível. Mas eu faço uma reflexão. Que tipo de equipamento está sendo entregue e que tipo de equipamento está sendo aceito? Porque eu estava conversando até com o Rubens ali, conversando muito não, para não atrapalhar a palestra, tá? Foi só um comentário. Se observar todos os itens e se os contratantes exigirem que as empresas que fornecem esses equipamentos apresentem todos esses laudos, todos esses projetos, ele vai ter que, obrigatoriamente, mudar a forma de prestação do serviço dele. Né? Assim, no sentido lógico, claro, de você ter ali a demanda e ele tem a prestação do serviço. O que a gente vê enquanto fiscalização, muitas vezes, principalmente naqueles equipamentos que estão sendo alvo de interdição ou situações de obras que são embargadas, é que quando se faz toda a solicitação dos projetos técnicos, dos memoriais de cálculo, dos laudos, dos testes, não existem esses documentos. Esses documentos são inexistentes. O que Pedro trouxe aqui como exemplo de situações de acidentes, por exemplo, são acidentes em que são documentos inexistentes. Situações de acidentes que tem também com andaime suspenso, principalmente a questão da ancoragem, dos pontos de atrito, da questão dos testes, dos laudos, são documentos inexistentes. O que a fiscalização, infelizmente, hoje tem lidado não é com documentos mal feitos, porque seria uma outra realidade também de abordagem, né? O que, infelizmente, muitas vezes estamos lidando é com a inexistência de documentação, né? Então, esse processo de diálogo inicial que a gente está trazendo aqui, em função de uma percepção da situação da construção civil no Estado da Bahia, que Maurício trouxe também, que há evolução, o Sinduscon trouxe que há evolução, a gente está com uma parte pequena do que é a indústria da construção no Estado da Bahia, em termos de empresas, de representação aqui, a gente também tem essa noção em relação a isso. Né? Esse sistema de notificação é algo que, para a gente, também é complexo, notificar para todos os canteiros de obras, em função também da nossa realidade estrutural, é algo que também é complexo de ser feito. Né? E esse processo de diálogo também tem esse viés. A partir do momento que a gente traz aqui toda a documentação que é necessária que tenha que ser apresentada, existe também uma cobrança por parte daqueles que estão contratando. Né? Então, é o começo. Não ache que a gente não está monitorando, não achem que a gente não está trabalhando e fazendo uma discussão interna do nosso planejamento aqui para também enfrentar as questões dos prestadores de serviço, de quem está fornecendo esses equipamentos. E não é à toa que a gente pediu para o Anastácio fazer essa apresentação aqui. Né? Como inicialmente a gente está falando com, como você falou, o consumidor final, a gente trouxe para mostrar para vocês a questão do que é a gestão. Tanto que o viés aqui, inclusive, né, o Anastácio correu no final, com toda a sonoplastia dele também, né, Anastácio? Foi trazer os elementos principais para que já iniciemos esse processo de mudança de realidade aqui, que os prestadores de serviço daquilo que é especializado, porque quando a gente fala de locação de equipamento, a gente está falando de busca de uma prestação de serviço especializada, ela seja realmente efetiva aqui no Estado. Eu não sei se eu respondi plenamente o que você perguntou, mas, para bater o martelo, é dizer, está no nosso radar. Tá certo? Ok, respondeu sim, mas... Deixa eu só complementar uma coisinha, Marconi, vou te dar um conselho. Se você locar um equipamento ou uma máquina e você for autuado pela inspeção do trabalho, você entra com uma ação regressiva contra quem locou o equipamento para você. Vai na justiça pegar teus direitos, que você achou que locou um equipamento adequado e a empresa te vendeu o equipamento errado. Ok, é porque hoje a gente tem tanta dificuldade em encontrar uma empresa que forneça essa documentação. A gente até busca, exige, às vezes eles nem sabem qual tipo de documentação tem que fornecer. A gente que orienta. Tem que ter isso, mostra como é que tem que ter um manual, que tem que ter um projeto mostrando como é que monta, tem que ter um projeto lá do equipamento, tem que ter um sistema, um dispositivo de segurança, como ele falou lá da cremalheira, no caso também de serra de bancada. Se a coifa não tiver fechado o dispositivo da coifa ali, ela não funciona, entendeu? Então, se vocês começarem a atuar
lá na raiz, é a mesma coisa fazer um trocadilho aqui com a droga. Se você não tratar a droga lá no traficante e tal, de onde ela vem, não vai adiantar nada querer prender o usuário, né? Então, eu vou por esse pressuposto. Marconi, só complementando o que o Rubens falou, você pode também aplicar a lei do consumidor, né? Você pode também utilizar, que você não, além das ações regressivas, né? Você também aplicar que você não recebeu o produto de acordo com você contratou. Cadê Casé? Aê, Casé. O microfone aqui e depois a colega, que ela também se inscreveu. Pronto. Boa tarde, Rogério do Sinduscom. Primeiro, parabenizar a todos que estão aqui. Realmente está aqui o pessoal interessado e o pessoal que pratica a segurança, eu acho, aqui na Bahia. Agradecer a Maurício e a vocês. Esse assunto eu acho que é muito importante. As empresas que tiverem um pouquinho de cuidado não deveriam acreditar nos laudos dessas empresas que vocês estão locando. Eu me preocupo muito com isso, eu acho que é um assunto muito importante, que eu, pessoalmente, a minha empresa, eu não confio no profissional habilitado, muitas vezes, ou legalmente habilitado, que dá esses laudos. E nós estamos tratando realmente com equipamentos perigosos, que é o de fachada, elevadores, etc. Eu aconselho que, além do laudo deles, eu acho que seria uma boa prática, que nós tivéssemos nosso profissional habilitado e legal, engenheiro mecânico, que fizesse o laudo nosso. Que eu tenho visto equipamentos que vêm para nossas obras, como tudo dando ok, e eu não adianta depois eu ir atrás de uma ação regressiva de um acidente na minha obra, que não me interessa isso. Então, eu aconselho a vocês que, além do laudo que veio do locatário, que façamos o nosso. Contratemos um engenheiro legalmente habilitado, que seria um mecânico, para ter um laudo, e não adianta somente pegar esse documento de um profissional legalmente habilitado sem RT, porque sem RT esse documento não tem validade nenhuma. Cada laudo desse, cada documento tem que ter sua RT, para que nós depois não sejamos responsabilizados ou ir atrás do ação regressiva. Eu acho que isso não interessa para a gente, é perigoso para o nosso setor. Obrigado. Parabéns aí. Só complementando, certo? Essa dificuldade ela é geral. Para você conseguir equipamentos, aqui em Salvador, principalmente, a gente já chegou a alocar equipamentos em Aracaju, porque aqui ele não atende a NR12, nem o laudo. Digamos que você aceite. Por uma questão que a obra vai ter que andar, você vai ter que começar. Digamos que ocorra um acidente. É um acidente fatal. Então, assim, a primeira responsável é a empresa que aceitou aquela máquina, né? Então, independente de eu abrir uma ação regressiva, se eu tenho SESMIT, eu sou responsável, eu assumo tudo aquilo. Dali para frente, a partir do momento que eu aceitei, dali para frente eu assumo tudo. Na verdade, a empresa, ela é responsável pela gestão da saúde e segurança do trabalho no canteiro de obras. Então, quando eu acredito, é Rogério, né? Quando o Rogério falou a questão de que ele, por exemplo, ele toma essa medida do duplo cheque, ele está tomando essa medida do duplo cheque por ele ter a consciência de que ele é o responsável direto por toda a saúde e segurança no canteiro de obra, e principalmente pelos seus trabalhadores. Aquilo que você coloca para os seus trabalhadores serem utilizados no canteiro de obra é de responsabilidade da empresa, né? Então, assim, em qualquer situação, né? A fiscalização do trabalho, ela atua conforme a lei, né? E a gente atua para que a situação encontrada ali seja aquela que garanta a integridade física, a saúde e a segurança dos trabalhadores. Então, se a gente chega no canteiro de obras, independente de a fundamentação dizer, não, mas aqui quem forneceu esse elevador foi a empresa W.
mas a gente foi fiscalizar a empresa X e os trabalhadores que estão utilizando aquele elevador de forma de desconformidade é a empresa X, e aquela interdição daquele equipamento vai ser feita em virtude da empresa responsável por aquele canteiro. Esse é o procedimento, essa é a legislação, né? Então, por que também que a gente chama vocês inicialmente para demonstrar, na verdade, aquilo que já está consolidado? A gente está passando por um processo também de alteração normativa e sabemos que tem gerado muitas dúvidas, né? Como foi falado aqui pelo Rubens, pelo Anastácio, pelo Pedro, né? Muitas vezes tem repetições nos normativos específicos, né? Como o estado ideal seria que o PGR alcançasse tudo e que não tivesse que haver tantas repetições. Mas a gente está nesse processo, e por entendermos esse processo que a gente tem chamado também os setores econômicos, né, para estarem presentes aqui com a gente. Então, é responsabilidade de vocês também, e nesse processo de atuação, a Inspeção do Trabalho ela tem a sua atuação de fiscalização do cumprimento da norma, né? Então, é esse o nosso papel. De forma associada, a gente também trabalha como um órgão público que tem que executar políticas públicas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. A gente atua também na frente da orientação e do diálogo social, que é o que a gente está fazendo nesse exato momento. E quando a gente apresenta também para as empresas as questões que devem ser cumpridas, também existe esse papel da empresa nesse processo de gestão do seu meio ambiente de trabalho. Como eu falei, pelo menos eu entendo assim de forma bem leiga, né, porque eu não sou economista, mas existe uma realidade de que a gente tem a demanda, a gente tem a oferta, e vocês têm as pessoas que vão estar absorvendo esse produto final, né? Então, é nessa linha de não só estarmos aqui fazendo esse diálogo, mas vocês também, no processo de cobrança, começar a ter esses pedidos, solicitar que apresente da forma como está no normativo, solicitar que eles tenham profissionais legalmente habilitados, conforme todo o normativo que foi trazido pelo colega do CREA aqui, que algo que é muito fantástico também, todo esse processo de diálogo, é a gente poder interagir com diversas instituições e cada um colaborar e trazer as suas competências e suas informações que são necessárias nesse diálogo também. Aproveito para agradecer ao colega do CREA, né? Fazer essa documentação, e se, porventura, tiver sua equipe técnica, que, como foi colocado pelo Rogério, e fazer esse duplo cheque, essa avaliação, cobrar todos os laudos, cobrar todas as manutenções preventivas, cobrar que sejam feitos os testes necessários, cobrar tudo aquilo que está sendo colocado na norma, que está, inclusive, que é extremamente extenso. E muito detalhado. A norma está aí, ela é muito clara, né? Então, é isso também que a gente pede nesse processo, porque isso não pode ser colocado nas costas da fiscalização. Só para deixar assim, eu sei que não foi a intenção dizer isso, não estou dizendo isso, mas é importante dizer, o nosso papel é de regulação, né? O nosso papel é esse. E aí, associado a isso, a gente tem esse papel de diálogo também, e nesse processo é importante que tanto contratante quanto contratada estabeleça esse fluxo de cumprimento da norma para que a gente chegue a um canteiro de obras realmente voltado para a prevenção, para a precaução e sem acidente de trabalho. Acho que é isso. Mais alguma pergunta, gente? Por favor. Casé, aqui, ó. Boa tarde a todos, né? Eu queria fazer uma pergunta no sentido de entender assim um pouco do trabalho da superintendente. Estou voltando à área de segurança agora, né? Estou na minha primeira reunião, né? Já tive há muitos anos atrás, mas estou voltando agora. Mas queria entender da superintendência se existe um trabalho assim focado, específico. Acho que você já deu uma resposta assim, mas eu estou lhe pedindo uma complementação, né? Um trabalho voltado específico às instituições financiadoras de projeto de construção civil, de modo geral, no país, entendeu? No sentido de... A gente já entendeu aqui que os projetos de segurança dentro dos canteiros de obra hoje precisam partir de projetos pensados, projetos elaborados, projetos técnicos, de forma que garanta a segurança do trabalhador, certo? Só que esses projetos eles vão representar um custo gigantesco para o empreendedor, certo? E atuando no mercado, a gente vê muitas vezes as dificuldades, grandes dificuldades relatadas com relação ao orçamento e tal. E eu queria saber da superintendência o seguinte: existe um trabalho voltado assim, para a instituição financiadora, de forma que ela garanta uma verba
exclusiva para ser executado segurança do trabalho, principalmente em projetos que é financiado por bancos federais no país? Assim, essa não é, assim, para a inspeção do trabalho, até porque a superintendência é algo maior, né? Porque nós temos, só para deixar assim, eu entendi a pergunta, só para dizer em termos aqui a superintendência ela tem vários setores, né? Nesse caso aqui é a parte da fiscalização. Então, assim, não é uma competência, não é uma atribuição nossa. Então, quanto a essa questão de fazer, através do Ministério do Trabalho e Previdência, que talvez a gente possa pensar aí, que talvez tenha um setor responsável por políticas públicas de promoção do emprego, do trabalho saudável, do trabalho digno, com verbas específicas para isso, com destinação, com fundos. Então, assim, eu não sei informar, então a gente não tem nem como informar aqui. Né? Por quê? Porque a nossa função como inspeção, ela não abrange essas questões relacionadas à avaliação dos gastos, né? e políticas de fomento e de vamos lá, incentivo, como você falou, né? Para essas questões. Essa é uma pergunta até também direcionada ao Sinduscom, que atua, né? No pensamento dessas condições, né? Que acho que deveria ser previsto já no projeto, principalmente aquele projeto que é financiado por verba federal, né? Já contemplar no orçamento da obra o recurso destinado à execução de segurança do trabalho, a partir de que todos os projetos vão ser elaborados de forma que contemple a segurança do trabalhador, entendeu? Aí é preciso pautar isso com o Ministério, né, do Trabalho, de forma que possa contemplar essa verba direcionada para a segurança do trabalho. E as fiscalizações sejam também cobradas em cima disso, entendeu? Desse recurso direcionado. Aí fica a sugestão para o sindicato da categoria, né? E, assim, só para... Eu gostaria de pontuar só uma questão. Desculpa até, Anastácio, que eu estou até falando mais aqui, me perdoe. Tá à vontade. Assim, eu gostaria muito de registrar aqui, assim, a preocupação com a gestão do trabalho, da segurança e saúde do trabalhador no canteiro de obras ou qualquer outro setor de atividade econômica, ela não parte de agora com as mudanças normativas. Então, assim, é importante deixar isso ressaltado e registrado, que a gente apenas tem uma mudança na sistematização da norma e na reiteração da necessidade de projetos e de profissionais que sejam responsáveis por aquilo que está sendo apresentado e também na especificação clara daquilo que é necessário para que aquela atividade seja desenvolvida de forma a minimizar os riscos ocupacionais. E esse modelo, há uma reformatação desse modelo, mas a gente não pode também partir da ideia de que só agora, com essas mudanças normativas, que a gente tem um trabalho de prevenção, de precaução, né, um trabalho de análise dos riscos ocupacionais dentro daqueles canteiros. Houve apenas uma reformulação, uma mudança na metodologia de gestão desses riscos, mas essa necessidade de avaliação, de acompanhamento, de gestão, diminuição de riscos, isso vem desde todos os normativos, desde que as normas regulamentadoras elas surgem no nosso país, né? Então, assim, é bom deixar isso registrado, porque eu não consigo visualizar como aumento necessariamente, eu gostaria de registrar isso mesmo, aumento necessariamente de custo, né? Até porque a gente fala que saúde e segurança do trabalho não tem esse viés, né? Porque isso já existia. A única diferença é que a forma como vai ter que ser feita agora, ela tem uma outra sistematização. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, é trazer o debate, é trazer a discussão, para que a gente faça esse período de transição, tendo o maior diálogo possível com a fiscalização do trabalho e com as empresas que estarão colocando isso em prática e os profissionais também que estarão enfrentando essas questões no seu dia a dia de trabalho. E, assim, deixar registrado também que o que a gente vê hoje, falou muito do PLH, né, esse cara ou essa mulher, quem é, deixar bem registrado que também não é só o cara, né, essa mulher, a gente tem uma presença feminina muito grande aqui hoje, isso é bom deixar destacado também, né. Então, essa pessoa, ela tem uma responsabilidade realmente muito grande agora conferida, porque ela é partícipe de diversos processos, né, e ela agora tem que fazer com que aquele programa, que é o que a gente sempre bate, que é o que acredito que tenha sido o viés dessa mudança também, que esses programas eles saiam do lugar de meros papéis
para serem um retrato das realidades no canteiro de obra e um retrato de todas as medidas que têm sido adotadas para que aqueles trabalhadores entrem e saiam com suas vidas para voltar para os seus lares e suas famílias, e que todos aqui também possam deitar e dormir com a cabeça no travesseiro de forma tranquila. Tem uma pergunta ali, Anastácio, mas se você quiser complementar... Eu só gostaria de complementar a fala da Lidiane, falou muito bem. Eu fiz, durante a minha apresentação, eu falei muito do profissional legalmente habilitado, ou dessa profissional legalmente habilitada, tá? Mas a responsabilidade pela gestão do risco, né, na obra é da organização. Tá? Esse profissional é apenas para dar o respaldo técnico em relação à análise estrutural, a fazer o PGR, mas a execução e a gestão toda a gestão de risco, né, da organização, né, como o senhor Rogério falou, né, é ele que vai ter a responsabilidade, quem vai contratar esse profissional ou essa profissional, se ele realmente tem só o fato de ele ser um profissional legalmente habilitado, não necessariamente pode ser que ele seja qualificado no sentido de ser um profissional competente, né? Então toda essa responsabilidade é da organização, né? Lógico. Só queria complementar isso. Tem uma pergunta ali, né? O senhor aqui, ó. Né? Boa tarde a todos. Meu nome é Geraldo Menezes, do Sinduscom Bahia. E eu queria somente fazer um comentário com relação ao aspecto levantado pelo companheiro, com relação à questão de previsão orçamentária para a remuneração do trabalho do técnico de segurança. Não só nas obras, nos empreendimentos imobiliários, que, vamos dizer, as empresas que atuam nesse segmento já estão absolutamente preocupadas com, vamos dizer, o bom transcurso da obra para que siga todas as recomendações de segurança. E, aliás, o próprio Sinduscom já atua pesadamente na formação de grupos de trabalho para que, solidariamente com a atuação da SRT, que essas boas práticas sejam adotadas de segurança do trabalho em todas as obras do segmento. Mas também, nas obras públicas, os órgãos de controle já estabelecem alguns critérios de formação de preço. Do mesmo jeito que ele tem índice de preço SINAP, ele também tem recomendações para a formação das despesas indiretas. E nessas despesas indiretas, o aspecto da engenharia de segurança, da segurança do trabalho, já está contemplado sempre nas planilhas de mão de obra indireta que compõem, vamos dizer, a administração do canteiro. Então, essa questão, vamos dizer assim, de dotação orçamentária, também no caso das obras públicas, já está atendida na planilha de administração do canteiro, que faz parte da formação de preço das obras e serviços de engenharia. Ok? Então, eu queria dar essa contribuição para essa dúvida levantada. Obrigada. E, mais uma vez, agradecer a SRTE pelo todo o envolvimento, também na pessoa de Rogério, os companheiros aqui da diretoria do Sinduscom, que tanto, juntamente com o doutor Maurício, se empenharam para que esse evento fosse assim, recheado de sucesso. E a todos os que estão aqui participando do evento e assistindo até uma hora dessa de sexta-feira, digas de passagem, os parabéns, vamos dizer assim, por esse comprometimento de trabalhar em prol da segurança do trabalhador. É isso aí. Obrigado. Obrigada também pela contribuição. Chegamos às 17 horas, né? Compromisso aqui, por isso que a gente acabou seguindo o evento. Eu também vou finalizar agradecendo, primeiro agradecer a parceria com o sindicato, tanto patronal quanto dos trabalhadores. Não acredito em mudanças se a gente não tem interação com a sociedade de forma clara, né, honesta, precisa, explicando na forma técnica aquilo que a gente desempenha no nosso dia a dia. Então, agradecer realmente, né, e que a gente consiga estabelecer parcerias futuras para estarmos cada vez mais interagindo, nos capacitando, oportunizando o conhecimento, né. Aos colegas da superintendência, o Pedro, o Anastácio, o agradecimento é todo dia, né. Estou chefiando eles, mas eu sou, na verdade, uma grande aprendiz do trabalho que eles desenvolvem, tenho muito respeito e muita consideração pelo que vocês fazem aqui. Eu sou uma novata na carreira, né, em relação a vocês.
Então, esse agradecimento é muito mais em forma de admiração. Ao Rubens, nosso colega do Paraná, é muito importante para a gente também essa troca. Não foram só vocês que foram agraciados com a fala do nosso colega. Nós que também estamos aqui fomos agraciados com essa troca de conhecimento, com essa oportunidade de entender também como é a dinâmica da fiscalização no estado do Paraná, né, e trazer tanta riqueza, interativo. Foi excelente, Rubens, e a gente tinha certeza que seria assim, e por termos também certeza do nosso compromisso com o pessoal aqui da Construção na Bahia, que a gente fez esse convite para você. Ao sindicato da nossa categoria, tanto a ADS, né, a Delegacia Sindical do SINAIT, quanto ao SAFTEBA, nossos dois sindicatos, a gente também agradece por ter nos auxiliado com o coffee break que foi fornecido para vocês aqui, que será também fornecido um lanchezinho para vocês saírem para o sextar e não de barriga vazia nem cansados. Né, a gente também agradece muito ao SESI, deixar aqui registrado também o nosso agradecimento pela parceria, pelos diálogos constantes. Cheguei à chefia em janeiro, assumi uma coordenação em 2019, mas pandemia veio e, infelizmente, eu não pude interagir tanto, né? Mas agora espero que a gente construa, não vou dizer nem reconstruir, nem construir, na verdade, que a gente continue nesse processo de ponte e de troca. Ao CREA, mais uma vez, muito obrigada, né? Que a gente tenha muitas oportunidades, e vocês que estiveram aqui também até esse final, né? Muito obrigada, que a gente possa fazer uma construção civil aqui no nosso estado cada vez mais prevencionista, que vocês tenham cada vez mais certeza da atuação de vocês. E é importante deixar muito claro e frisar muito, eu gosto muito de frisar, eu já fui uma auditora do trabalho escravo, e para a auditoria o trabalho escravo é como se fosse o nosso chamariz, mas eu acho que o nosso chamariz é a preservação da vida e da saúde e segurança do trabalho. Então, a vocês também, o meu respeito, a minha admiração por trabalharem todos os dias pensando na vida do outro, né? E que a gente tenha contribuído aqui para que vocês saiam com um pouco mais de conhecimento, que vocês possam colocar isso em prática. Uma excelente tarde, final de tarde, uma sexta maravilhosa e um final de semana massa para a gente também. Finalizamos este evento desejando a todos uma ótima noite e um bom fim de semana.